A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje vamos meditar aqui no estudo do livro de Juízes, capítulo 14, de 20 versículos, para a glória de Deus. Continuar a falar da vida desse juiz chamado Sansão e coisas, particularidades que ele viveu, irmãos, numa vida normal dele, como juiz, tendo autoridade de Deus, tendo a unção de Deus, mas vivendo o dia a dia que é similar ao que nós vivemos, irmãos. E na história, nas particularidades da vida de Sansão, irmãos, a gente falou Salomão, me perdoa, juiz Sansão, Juízes 14 aqui. Na particularidades da vida de Sansão, a gente aprende muitas coisas que nós às vezes fazemos, irmãos, por falta de vigilância. Porque a palavra, a lei, o mandamento já está escrito. Nós temos que observar e guardar no nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Não fala assim o Salmo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então eu tenho que guardar ela no meu coração, amém? Versículo 1 fala assim: desceu Sansão a Tima, e vendo em Tima uma mulher das filhas dos filisteus. Tima era uma cidade da parte dos filisteus, irmãos. Alguns falam o significado é de dores, outros falam porção, mas não vamos atentar esse nome aqui não, amém? Versículo 2: subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tima, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-a por mulher. Versículo 3: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem em todo o meu povo, para que tu vás tornar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma esta, porque ela agrada aos meus olhos. Irmãos, nós aprendemos aqui lições importantes, irmãos. Sempre vamos dizer isso aqui no canal, irmãos, que a Bíblia, ela é um ensinamento para mim e para sua vida. A Bíblia, ela me fala, a Bíblia te fala, nos ensina. Aleluia. O Espírito Santo é o nosso professor. E há lições importantes aqui para nós. Primeiro, irmãos, o mandamento que está escrito hoje para nós também é não procurar mulher que não seja dentre os nossos irmãos. Mulher que sirva a Deus, que busque a Deus. Isso é para quem é solteiro, né, irmãos? Seja o homem ou seja a mulher. Os irmãos entendem isso. Glória a Deus, aleluia. Então, Sansão, os pais de Sansão, que são depois de Deus, irmãos, do Espírito Santo, do próprio Cristo, que são uma pessoa só, os pais são os nossos professores. Muitas pessoas, irmãos, hoje estão nos hospitais, estão presas, estão encarceradas, estão pagando um preço grande que Deus não colocou, porque não ouvem seus pais. Sansão aqui não ouviu seus pais. Eles não tinham compromisso com Deus, irmãos. E outra lição que nós aprendemos aqui, ó. Sansão fala: porque ela me agrada. Irmãos, primeira epístola de João 2,16 e Eclesiastes 11,9 vai falar sobre os olhos, soberba da vida. Cuidado, irmãos, os olhos são a candeia do corpo. Há muitos hoje em dia, irmãos, tem uma palavra chamada assim, émulos. Uma palavra no dicionário. Procura o significado dela aí, irmãos. Pessoas querem se agradar a si mesmo. Em outras palavras, fazer aquilo que elas querem, que elas acham que é o certo. Irmãos, muita gente hoje com achismo. Eu entendo assim, eu quero assim, vou fazer assim e pronto, acabou. Não é, irmãos. Primeiro tem que consultar aqui o professor, o Espírito Santo, a palavra de Deus. Aprendemos essas lições aqui. Não podemos sair do mandamento. Não, você jovem, irmã ou irmão, não procure mulher lá fora. Sansão fez, irmãos. E não é para fazer. Só que nós vamos ver algo aqui, irmãos, que nos desperta a atenção, que é uma polêmica muito grande, mas era de Deus, irmãos. Eu não posso deixar de falar o que está escrito na palavra, que Deus proíbe e que Deus não quer que faça. Mas tem algo aqui que é de Deus, irmãos, que há uma polêmica muito grande, mas era de Deus. Versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Era de Deus esse desejo do coração de Sansão, de casar com uma filisteia, para que ele, irmãos, entrasse lá e começasse a mostrar para os filisteus, aleluia, o poder de Deus, a manifestação de Deus, irmãos. Alguém fala, mas Deus não falou na sua palavra que não era para fazer? Mas, irmãos, Deus, ele é o Senhor, irmãos. Há passagens na Bíblia
muitas delas que falam da vontade de Deus plena e da vontade permissiva. Aqui era uma vontade permissiva de Deus. Ah, você não pode falar isso. Posso falar, irmãos, porque eu estou baseado na Escritura. Então, nós temos que examinar a Escritura, as passagens, ler a Bíblia toda para você entender o que nós estamos falando aqui. Louvado seja Deus. Irmãos, há vontades na Bíblia permissiva e a vontade plena. Aqui Deus estava permitindo. Versículo 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tima, chegando às vinhas de Tima, eis que um filho de leão rugindo saiu-lhe ao encontro. Olha, irmãos, um leão saiu ao encontro dos pais de Sansão. Versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como que se despedaça um cabrito, né? O cabrito é um animal manso, dócil. Como alguém despedaça o cabrito, assim Sansão despedaçou o leão. Oh, aleluia! Sem ter nada em sua mão, porém nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Olha, irmãos, aleluia! Então desceu e falou com aquela mulher que lhe agradou os olhos de Sansão. Cuidado, irmãos, aquilo que agrada os seus olhos. Cuidado. Eu falo cuidado, mas falo para mim primeiro, irmãos. Versículo 8. Depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. Então, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, viu que nele havia um enxame de abelhas com mel. Versículo 9. Tomou-o nas mãos e foi andando e comendo dele, alcançou seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, comeram, porém não lhe deu a saber como tomaram mel do corpo do leão. Outra coisa que nós aprendemos, irmãos, havia outro mandamento, outra lei, que não se podia tocar em animal morto ou pessoas mortas, nem muito menos comer algo dentro do morto, irmãos. E Sansão desobedece o mandamento. Ah, e alguém pergunta aí, eu já fiz essa pergunta uma vez, por que o Espírito do Senhor se apoderou dele, irmão? Muitas pessoas perguntam nos dias de hoje, como Deus, uma pessoa está fora da posição, fora da vontade do Senhor, usa aquela pessoa e almas são libertas, vidas são libertas, pessoas são transformadas, pessoas são curadas, irmão. A palavra do Senhor não pode voltar vazia. A palavra do Senhor é lei, é verdade. A pessoa que está sendo usada pelo Senhor, isso aplica-se para mim, para você, para nós, tem que se converter, se arrepender dos seus maus caminhos e primeiramente guardar a salvação da sua alma. Não adianta ela pregar para o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro, Jesus falou isso, e perder a sua alma. Ouvi naquele dia, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Irmãos, isso aplica-se para nós hoje. Sansão é um exemplo disso, irmãos. Ele foi salvo ou não? Nós vamos entender daqui a pouco. Até falar, estamos falando da vida dele. Aleluia, porque a Bíblia nos autoriza a dizer isso aí, irmãos. Porque está escrito, aleluia. O versículo aqui, o 10. Oh, glória. Descendo, pois, seu pai aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer, né? Os moços pagavam pagavam o dote aos pais, faziam uma festa. E isso tudo vinha da parte dos moços. Outra lição, irmãos. Conheço muita gente hoje, irmãos, que fala que Deus não quer que ele trabalhe. Irmãos, e nem faz a obra do Senhor. Vai ter com a formiga preguiçoso. Moço naquela época, irmãos, tinha que pôr a mão na enxada, pôr a mão no rastelo, trazendo para os dias nossos hoje. Tinha que suar a camisa, irmãos, tinha que trabalhar, não era vagabundo, não era preguiçoso, não era uma pessoa que estava aí parada no tempo, trabalhava, orava, punha a mão na massa, comia do suor. Irmãos, muitos hoje querem falar que Deus mandou eles para trabalhar, mas nem a obra fazem, irmãos. Não são comprometidos com a obra, não visitam ninguém, às vezes deixam de congregar, não oram, não vão visitar ninguém no hospital, no presídio, não ajudam o pastor da sua igreja. Quer dizer que Deus quer que ele faça a obra. Que obra que é essa, irmãos? Os moços aqui, era a responsabilidade deles. Glória. Versículo 11. E sucedeu que ouvissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. 12. Disse-lhes, pois, Sansão, eu vos darei um enigma para decifrar. Se nos 7 dias das bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 túnicas e 30 roupas da festa. 13. Se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim 30 túnicas e 30 roupas de festa. A mim, eles lhe disseram, dai-nos o teu enigma decifrar, para que o ouçamos.
14. Então lhes disse: do comedor saiu a comida e do forte saiu a doçura. Em 4 dias não puderam decifrar o enigma. 15. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade o teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemo-nos a fogo a ti e a tua casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para vos apossares do que é nosso. Não é assim. Irmãos, outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos. Primeiro é que Sansão foi casar com uma mulher que não era serva de Deus. Porque a serva de Deus, irmãos, diz a palavra, é submissa ao seu marido. Ela, acontece alguma coisa, ela vai comunicar a ele, e ele a ela, e os dois oram, os dois perguntam, os dois consultam ao Senhor, vão na palavra para ter uma direção. Ela aqui, irmãos, não foi consultar o seu marido. Ela aqui não foi conversar com o seu marido. Ela aqui foi, irmãos, dar ouvido ao povo da cidade dela, dos costumes pagãos dela, irmãos. E ela foi fazer o quê, irmãos? Ela foi ir contra a vontade do seu marido, a autoridade dele, para agradar os homens. Irmãos, olha quando as coisas começam errado, termina errado, irmãos. Temos que entender o seguinte: quando os dois estão na mesma unidade, Amós 3:3, andarão dois juntos se não tiver de acordo, o casal tem que estar na mesma unidade, irmãos. Quando um sai da posição, ou outro, seja o homem ou a mulher, e quer permanecer, mesmo de conhecer o Senhor lá no início, a Bíblia fala em 1 Coríntios 7,15, né? Deus nos chamou para a paz, não para a servidão. Um se torna incrédulo, irmãos. Deus nos chamou para a paz, não para a servidão. É sério isso aí, irmãos. O casal tem que estar unido, unidade, conversando, orando, falando, dizendo tudo para que orem, para que se coloquem diante de Deus. Às vezes, irmãos, pode ser que a sua esposa fale algo, você não concorde, fique quieto. Ore, depois vai e converse com ela. E vice-versa você, irmã. O seu marido pode falar alguma coisa, pode ser que você não concorde, vai orar, depois fala com ele. Mas tem que estar unido, tem que estar junto. A mulher de Sansão não deu esse exemplo para nós. Versículo 16. Aleluia. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: então somente me desprezas e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar e ainda não declaraste a mim? E ele lhe disse: eis que nem a meu pai, nem a minha mãe eu declararei e tu declararei a ti? 17. Chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu que, pois que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava, então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Olha, irmãos, uma pessoa de Deus, Sansão, de fé, de compromisso com o Senhor, tinha suas falhas, sim. Uma mulher que não tinha compromisso com Deus, irmãos. Ela falou aos inimigos um segredo do casal. Irmãos, não conte segredo seu da sua esposa para o inimigo. Não conte, irmão, segredo seu da sua esposa para o adversário. Não conte segredo seu e da sua esposa para aqueles que não professam e não vivem a mesma fé que você, irmãos. O fim pode e é trágico. Aprendemos isso aqui, irmãos. Versículo 18. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa mais doce do que o mel, e que coisa mais forte do que o leão? Ele lhe disse: se vós não me lavrastes com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. 19. Olha, irmãos, aqui algo que nos faz pensar, irmãos. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, um outro povo, uma outra parte de outros povos, e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas, e deu as peças de roupas aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a ira e subiu à casa de seu pai. Olha, irmãos, versículo 20. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que antes o acompanhava. Olha, irmãos, a mulher desobedeceu, a mulher não obedeceu a Sansão, a mulher contou o segredo íntimo do casal para os inimigos e ainda foi parar na mão de outro, irmãos. Irmãos, isso nos chama a atenção. Você aí, marido, e você aí, mulher, com a vida de Sansão. Leia, por favor. Se você quiser deixar um comentário aí no canal, deixe. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao 14, onde fala das bênçãos para quem obedece. E do 14 até o 67, para quem desobedece. Ali fala de quem desobedece ao Senhor, irmãos, vai edificar uma casa
E a sua mulher não vai ser dele. Foi o que aconteceu aqui com Sansão, irmãos. Ele cumpriu uma lei. Mais algo que ele precisava aprender, irmãos. O Espírito do Senhor se apoderou dele por 2 vezes? Sim, para que a palavra não voltasse vazia. Mas ele ainda não estava entendendo o caminho da obediência. E a mulher que era dele foi parar na mão de outro, irmãos. Tá lá em Deuteronômio 28. Fica esse alerta, essas lições de Deus para mim e para você, hoje no capítulo 14 de Juízes. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmãos, vendo o vídeo, irmãos, nos ajude no nome de Jesus. Deixa aí um joinha, irmãos, para o canal estar sendo bem visto, para a glória de Deus. E mais pessoas possam estar participando, vendo essa palavra que cura, salva e liberta. Você nos ajuda a fazer a obra. Essa obra é nossa, irmãos. O canal Curiosidades Bíblicas EV Marcelo é algo que Deus deu para nós participar. Não só nós que estamos aqui ministrando, mas para você nos ajudar. Aí, compartilhando o link, trazendo mais inscritos para o canal, e o nome do Senhor, Ele, irmãos, seja glorificado, amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.